E se eu te dissesse que tudo o que te ensinaram sobre como o dinheiro surgiu provavelmente está errado, eu posso te garantir isso. Assista até o final para perceber. Aposto que você já ouviu falar da teoria da troca direta. Esta teoria é amplamente difundida e, por esse motivo, está enraizada em nossa compreensão convencional sobre as origens do dinheiro. Segundo essa narrativa, os seres humanos começaram trocando bens diretamente por muitos anos antes de adotarem o uso de dinheiro como base das transações de bens e serviços. Essa história foi popularizada por Adam Smith, conhecido como o pai da economia, e ainda é ensinada em manuais de economia ortodoxa. No entanto, não há evidências científicas que comprovam essa narrativa. Ao contrário, a pesquisa antropológica indica que não há exemplos de sociedades antigas que tenham baseado sua economia na troca direta. Os antropólogos ficam perplexos toda vez que essa história é contada, pois não há registros de uma economia puramente baseada na troca direta. A pesquisa antropológica mais sólida sobre o tema, conduzida pela professora Caroline Humphrey, conclui que nenhum exemplo de uma economia de troca direta pura e simples já foi descrito. Quanto mais a sua emergência com o dinheiro, toda a etnografia disponível sugere que nunca houve tal coisa. Então, por que tantos economistas continuam a perpetuar o mito da troca direta, apesar das evidências em contrário? Talvez seja porque essa narrativa sustenta a ideia de que os mercados podem existir de forma independente do Estado, o que simplifica a complexa relação entre Estados e mercados. No entanto, a realidade é que os Estados desempenham um papel fundamental na criação e regulação dos mercados. Sendo assim, vocês devem estar a perguntar se a troca direta nunca existiu. Certamente que existiu, mas não na escala que as pessoas pensam. A troca direta nunca foi base de nenhuma economia. Caso existam dúvidas, imaginemos o seguinte cenário: Alberto, o padeiro, e Frederico, o açougueiro. Se Alberto precisar da carne, mas Frederico não precisar do pão de Alberto, Alberto teria que tentar encontrar alguém que precisasse. Seria um sistema pouco prático. Essa ideia de uma economia de troca direta soa bastante inconveniente, não é? Sim, porque é completamente inventada. Mas como o dinheiro realmente surgiu? E quais são suas verdadeiras origens? Uma história que começou com objetos de argila, pedras, conchas e sementes e que evoluiu ao longo de milhares de anos para os complexos sistemas atuais, que usam o dólar americano como referência. A origem do dinheiro é controversa. Alguns pesquisadores acham que quem inventou a figura do dinheiro foram os sumérios por volta de 3000 a.C. Isso aconteceu na antiga Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. Nas ruínas dessa civilização, os historiadores encontraram pequenos objetos de argila que serviam não só para a contabilidade de bens, eram usados também para fazer a troca por comida ou animais, conforme explica o historiador Niall Ferguson. Esses objetos não tinham um valor padrão, mas tinham inscrito o que poderia ser trocado por eles. Mas há quem ache que o dinheiro mais antigo da história humana seja outro: a cevada, usada pelos sumérios para a troca de produtos. E outra corrente de historiadores acha que quem detinham esse papel, na verdade, eram os ciclos, que não eram uma moeda como conhecemos hoje, mas sim uma unidade de peso usada antigamente em partes do Oriente Médio. Dependendo do lugar, um ciclo podia pesar de 8 a 17 gramas. E nos códigos da civilização suméria havia regras econômicas muito claras como esta: se um homem quebrar o dente de outro, tem de pagá-lo com 2 ciclos de prata. Recentemente, alguns arqueólogos afirmaram que os sumérios utilizavam anéis de metal ou machados com pesos pré-determinados como um tipo de moeda padronizada. Ao longo da história, comunidades e civilizações no mundo inteiro chegaram a usar conchas de praia como dinheiro, e os maias e astecas nas Américas faziam trocas usando sementes de cacau.
As primeiras moedas oficialmente cunhadas e produzidas por um governo parecem ter surgido por volta do ano 600 a.C. em Lídia, na Anatólia, onde hoje fica a Turquia, tinham o brasão do rei Alíates. Acredita-se que a moeda de Lídia, feita de uma liga de ouro e prata conhecida como electro, seja mais antiga que as moedas cunhadas em lugares como China, Índia ou de civilizações como a egípcia, persa, grega ou romana. Mas junto com elas, circulavam outras formas de dinheiro. A palavra salário, por exemplo, vem do latim salarium. No Império Romano, os soldados e os funcionários públicos eram pagos com sal, um produto muito valioso na época porque servia para conservar os alimentos. E quando se deu o surgimento do papel moeda? Ao longo de séculos, a China utilizou moedas de cobre ou bronze com uma perfuração quadrada no centro como a sua unidade monetária. Esse furinho permitia que as moedas fossem penduradas juntas, formando uma corrente. A demanda por essas moedas cresceu rapidamente devido à expansão do comércio e das rotas marítimas. O cobre começou a ficar escasso. Foi na dinastia Song que governou a China do ano 960 a 1279, mas foi concretamente no ano 1000, na província chinesa de Sichuan, que foi emitido oficialmente o primeiro papel moeda do mundo. Foi o jiaozi, fabricado a partir de tronco de amoreiras. Naquela época, os governantes não queriam que as valiosas cargas de ouro e prata acabassem indo parar em terras estrangeiras. Por isso, optaram por fabricar só moedas feitas de ferro, mas isso criou outro problema. Nem as mulas nem carros de boi conseguiam levar cargas de grandes transações devido ao peso do ferro. Mas estas cédulas não se espalharam para outros lugares e caíram em desuso no fim do século XIV. O papel moeda só apareceram na Europa e daí para o mundo em 1661, na Suécia. Há quem acredite que cartões de crédito e caixas eletrônicos em rede já representam uma terceira revolução monetária, conforme afirma o antropólogo Jack Weatherford. Com a informática, o dinheiro se transformou em impulsos eletrônicos invisíveis, livres do espaço, do tempo e do controle de governos e corporações. O dinheiro é usado para medir dívidas. Uma nota de dólar ou uma moeda funcionam como promessas de pagamento. Não há diferença fundamental entre diferentes formas de dinheiro, como uma moeda de prata, uma nota de dólar ou uma entrada digital em um banco. No entanto, o desafio está em fazer com que esse dinheiro seja aceito. Ao longo da história, as pessoas têm usado o dinheiro emitido e respaldado por um Estado ou autoridade governante, e é geralmente o imposto sobre essa moeda que lhe confere valor e legitima seu uso. E na história mais recente, como o dólar se tornou a moeda mais valiosa do mundo? Bem, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lucrou muito com a venda de armamentos, com exceção de empréstimos, entre outros suprimentos que os estados em conflito não conseguiriam produzir. Devido à devastação dos seus territórios, os estados conflitantes encontravam-se em graves problemas econômicos. Nestes momentos, surge um problema. Qual seria a moeda que faria o comércio internacional? Foi quando os representantes de 44 países se reuniram em um hotel de Bretton Woods, nos Estados Unidos, em julho de 1944, e negociaram o futuro das finanças e do comércio mundial no pós-guerra. Quando a Conferência de Bretton Woods aconteceu, as vantagens econômicas dos Estados Unidos eram indiscutíveis e esmagadoras. Os Estados Unidos tinham a maioria dos investimentos mundiais, da produção manufaturada e das exportações. Em 1945, os Estados Unidos produziam a metade de todo o carvão mundial, 2/3 do petróleo e mais do que a metade da eletricidade. Os Estados Unidos eram capazes de produzir imensas quantidades de navios, aviões, automóveis, armamentos, máquinas e produtos químicos, reforçando a vantagem inicial e assegurando a liderança dos Estados Unidos no mundo capitalista. Detinham 80% das reservas mundiais de ouro e tinham não somente poderosas forças armadas, mas também a bomba atômica.
os países europeus chegando à reunião com profundas carências econômicas, enquanto os Estados Unidos acumulava as maiores reservas de ouro do mundo. Após 22 dias de reuniões em Bretton Woods, com intensas discussões, no fim dos acordos de Bretton Woods, os Estados europeus tiveram que ceder ao poderio americano e tiveram que aceitar e adotar o dólar americano como a moeda oficial de transações internacionais. Foi nesta reunião também que se deu a criação do Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Estas instituições passaram a realizar empréstimos em dólar a países em dificuldades econômicas depois da guerra. As negociações de Bretton Woods moldaram uma arquitetura financeira global que, em grande parte, se mantém até hoje. Obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou do conteúdo, não hesite em deixar o like e se inscrever